Olá, meus amores. Hoje vou responder a página 196 e 197 do livro A Conquista do quinto ano de Matemática. Temos aí medindo ângulos em figuras planas. Os polígonos podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados ou de ângulos que possuem. Lados e ângulos. Observe os ângulos internos representados nos quadriláteros abaixo. Quadrado, os ângulos internos do quadrado. E o retângulo, os ângulos internos do retângulo. Os quatro ângulos internos do quadrado e do retângulo são ângulos retos. Já vimos que os triângulos são polígonos com 3 lados e 3 ângulos e que podemos classificar um triângulo de acordo com a medida dos seus lados. Considerando que em cada triângulo representado abaixo, os lados marcados com a mesma quantidade de tracinhos têm a mesma medida, temos triângulos escalenos. Temos aqui um triângulo escaleno quando ele obtém os 3 lados com medidas diferentes. Tá? Esse lado é maior do que esse, que é maior do que esse. Temos os triângulos isósceles, quando eles têm 2 lados de mesma medida e um lado de medida diferente. E o triângulo equilátero, quando os 3 lados têm a mesma medida. Recapitulando, escaleno, os 3 lados do triângulo são de medidas diferentes. Isósceles, 2 lados do triângulo têm a mesma medida e uma medida diferente. E o equilátero, todos os lados do triângulo têm a mesma medida. Agora, observe os triângulos a seguir e as medidas dos seus ângulos internos. Olha só, temos aqui esse triângulo A, onde esse ângulo dele aqui mede 60 graus, esse aqui mede 80 graus e esse mede 40 graus. Nós sabemos que para um ângulo ser reto, né? Para um ângulo ser reto, ele tem que medir 90 graus. Então, esses 3 ângulos aqui desse triângulo são menores do que 90 graus. Então, eles não são ângulos retos. Para ser ângulos retos, esse aqui mesmo, ó, de 60, ele teria que vir para cá, tá? Temos aqui o triângulo B. Temos aqui esse ângulo aqui que mede 30 graus, esse ângulo aqui mede 10 graus e esse ângulo aqui mede 140 graus. Então, nenhum desses ângulos são ângulos retos, porque esses dois aqui são menores do que 90 graus e esse aqui é maior do que 90 graus. Porque para ser 90 graus, esse aqui mesmo, ó, teria que ser assim, tá? Ele mediria 90 graus. E temos aqui esse triângulo C. Esse triângulo C tem um ângulo aqui que mede 90 graus. Tem esse ângulo aqui que mede 55 graus, é menor. E esse aqui mede 35 graus, também é menor. Mas temos um ângulo aqui com 90 graus, um ângulo reto. Responda as questões. Letrinha A. Em qual desses triângulos há um ângulo de 90 graus? No triângulo C. Esse triângulo C aqui tem um ângulo de 90 graus. B. Em qual desses triângulos há 3 ângulos agudos? Agudos é aquele ângulo que mede menor do que 90 graus. Então, nesse triângulo A, porque todos eles medem menor do que 90 graus, tá? São ângulos agudos. Então, no triângulo A. Esse triângulo é chamado de triângulo acutângulo, tá? Esse triângulo aqui, ó, é chamado de acutângulo. Os 3 ângulos dele medem menor do que 90 graus. E temos aqui em qual desses triângulos há um ângulo obtuso. Obtuso é aquele ângulo que é maior do que 90 graus. Então, temos ele no triângulo B. Olha aqui, esse ângulo aqui de 140, ó, é maior do que 90 graus, tá? Esse triângulo é chamado de triângulo obtusângulo, tá? Então, temos aqui triângulo que há um ângulo de 90 graus é chamado de triângulo retângulo. Triângulo que tem ângulos agudos é chamado de ocutângulo. E triângulo que tem ângulo obtuso é chamado de obtusângulo.
Atividades. Primeiro, observe os triângulos abaixo. Qual deles é um triângulo acutângulo? Marque um X na resposta certa. Acutângulo é aquele que os ângulos medem menor do que 90 graus, tá? São os ângulos agudos. Então, esse aqui já tem maior do que 90 graus, então não pode ser acutângulo. Esse aqui também tem um maior do que 90 graus, não pode ser acutângulo. Esse aqui também que é maior do que 90 graus, não pode ser acutângulo. Já esse aqui, todos são menores do que 90 graus, então esse é acutângulo. Como você pensou para responder a pergunta anterior? É uma resposta pessoal, mas é possível que vocês concluam que, com base na observação das medidas dos ângulos internos dos triângulos, qual deles tem todos os ângulos agudos? Porque para ser um triângulo acutângulo, todos eles têm que medir menor do que 90 graus. Então, todos têm que ser agudos. E esse aqui é que tem todos com menor do que 90 graus. Segundo, utilize um transferidor e meça os ângulos destacados nos polígonos a seguir. Depois, classifique cada ângulo em ângulo agudo, ângulo obtuso ou ângulo reto. Esse ângulo aqui, você vai medir com o transferidor e você vai ver que ele é um ângulo agudo. Por quê? Porque ele é menor do que 90 graus. Essa figurinha B aqui, ele é um ângulo reto. Quando você medir, você vai ver que ele tem 90 graus. Aqui nós temos um ângulo obtuso. Por quê? Porque é maior do que 90 graus. E aqui nós temos um ângulo agudo. Por quê? Porque é menor do que 90 graus.